Título 5º. Da Ação Colaborativa para a Garantia da Educação Escolar Indígena. Seção 1ª. Das competências constitucionais e legais no exercício do regime de colaboração. Artigo 22. As políticas de educação escolar indígena serão efetivadas nos territórios etnoeducacionais por meio da articulação entre os diferentes sistemas de ensino, definindo-se, no âmbito do regime de colaboração, suas competências e corresponsabilidades. Artigo 23. Na oferta e promoção da educação escolar indígena para os povos indígenas é exigido, no plano institucional, administrativo e organizacional dos entes federados, o estabelecimento e o cumprimento articulado de normas específicas de acordo com as competências constitucionais e legais estabelecidas, em regime de colaboração. Artigo 24. Constituem atribuições da União. Inciso 1º. Legislar privativamente e definir diretrizes e políticas nacionais para a educação escolar indígena. Inciso 2º. Coordenar as políticas dos territórios etnoeducacionais na gestão da educação escolar indígena. Inciso 3º. Apoiar técnica e financeiramente os sistemas de ensino na oferta de educação escolar indígena, desenvolvendo programas integrados de ensino e pesquisa com a participação dessas comunidades em seu acompanhamento e avaliação. Inciso 4º. Ofertar programas de formação de professores indígenas gestores e docentes, e das equipes técnicas dos sistemas de ensino, que executam programas de educação escolar indígena. Inciso 5º. Criar ou redefinir programas de auxílio ao desenvolvimento da educação, a fim de atender às necessidades escolares indígenas. Inciso 6º. Orientar, acompanhar e avaliar o desenvolvimento de ações na área da formação inicial e continuada de professores indígenas. Inciso 7º. Promover a elaboração e publicação sistemática de material didático específico e diferenciado, destinado às escolas indígenas. Inciso 8º. Realizar as Conferências Nacionais de Educação Escolar Indígena. Artigo 25 constituem atribuições dos Estados. Inciso 1º. Ofertar e executar a educação escolar indígena diretamente, ou por meio de regime de colaboração com seus municípios. Inciso 2º. Estruturar, nas secretarias de educação, instâncias administrativas de educação escolar indígena com a participação de indígenas, e de profissionais especializados nas questões indígenas, destinando-lhes recursos financeiros específicos para a execução dos programas de educação escolar indígena. Inciso 3º. Criar e regularizar as escolas indígenas comunidades próprias, autônomas e específicas no sistema estadual de ensino. Inciso 4º. Implementar e desenvolver as ações pactuadas no plano de ação elaborado pela Comissão Gestora dos Territórios Etnoeducacionais. Inciso 5º. Prover as escolas indígenas de recursos financeiros, humanos e materiais visando ao pleno atendimento da educação básica para as comunidades indígenas. Inciso 6º. Instituir e regulamentar o magistério indígena por meio da criação da categoria de professor indígena, admitindo os professores indígenas nos quadros do magistério público mediante concurso específico. Inciso 7º. Promover a formação inicial e continuada de professores indígenas gestores e docentes. Inciso 8º. Promover a elaboração e publicação sistemática de material didático e pedagógico, específico e diferenciado para uso nas escolas indígenas. Parágrafo 1º. As atribuições dos Estados com a oferta da educação escolar indígena poderão ser realizadas em regime de colaboração com os municípios, ouvidas as comunidades indígenas, desde que estes tenham se constituído em sistemas de educação próprios e disponham de condições técnicas e financeiras adequadas. Parágrafo 2º. As atribuições dos Estados e do Distrito Federal se aplicam aos municípios no que couber. Artigo 26.
constituem atribuições dos Conselhos de Educação. Inciso 1º. Estabelecer critérios específicos para a criação e regularização das escolas indígenas e dos cursos de formação de professores indígenas. Inciso 2º. Autorizar o funcionamento e reconhecimento das escolas indígenas e dos cursos de formação de professores indígenas. Inciso 3º. Regularizar a vida escolar dos estudantes indígenas, quando for o caso. Parágrafo único. Em uma perspectiva colaborativa, os Conselhos de Educação podem compartilhar ou delegar funções aos Conselhos de Educação Escolar Indígena, podendo ser criados por ato do Executivo ou por delegação dos próprios Conselhos de Educação em cada realidade. Seção 2ª. Dos territórios etnoeducacionais. Artigo 27. Os territórios etnoeducacionais devem se constituir nos espaços institucionais, em que os entes federados, as comunidades indígenas, as organizações indígenas e indigenistas, e as instituições de ensino superior, pactuarão as ações de promoção da educação escolar indígena efetivamente adequada às realidades sociais, históricas, culturais e ambientais dos grupos e comunidades indígenas. Parágrafo 1º. Os territórios etnoeducacionais objetivam promover o regime de colaboração para a promoção e gestão da educação escolar indígena, definindo as competências comuns e privativas da União, Estados, municípios e do Distrito Federal, aprimorando os processos de gestão e de financiamento da educação escolar indígena e garantindo a participação efetiva das comunidades indígenas interessadas. Parágrafo 2º. Para a implementação dos territórios etnoeducacionais, devem ser criados ou adaptados mecanismos jurídico-administrativos que permitam a sua constituição em unidades executoras com dotação orçamentária própria, tais como os consórcios públicos e os arranjos de desenvolvimento educacionais. Parágrafo 3º. Os territórios etnoeducacionais estão ligados a um modelo de gestão das políticas educacionais indígenas pautado pelas ideias de territorialidade, protagonismo indígena, interculturalidade na promoção do diálogo entre povos indígenas, sistemas de ensino e demais instituições envolvidas, bem como pelo aperfeiçoamento do regime de colaboração. Parágrafo 4º. As comissões gestoras dos territórios etnoeducacionais são responsáveis pela elaboração, pactuação, execução, acompanhamento e avaliação dos planos de ação definidos nos respectivos territórios. Parágrafo 5º. Recomenda-se a criação e estruturação de uma Comissão Nacional Gestora dos Territórios Etnoeducacionais, com representações de cada território, para acompanhamento e avaliação das políticas educacionais instituídas nesses espaços. Título 6º. Das Disposições Gerais. Artigo 28. É responsabilidade do Estado brasileiro em relação à educação escolar indígena, o previsto no artigo 208 da Constituição Federal de 1988, no artigo 4º, inciso 9º, e no artigo 5º, parágrafo 4º, da Lei nº 9.394/96, e nos dispositivos desta resolução. Artigo 29. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.